E aí, pessoal, beleza? Então, hoje, como vocês podem ver, nós vamos falar sobre multiplicação, que já é uma operação que vocês conhecem bem, né? E a única diferença agora é que nós vamos acrescentar. Acrescentar o quê? Acrescentar o nosso novo conjunto de números que nós aprendemos recentemente, né? Então, pronto. Conjunto de números é os números inteiros e a gente já sabe multiplicar bem com os números naturais. Qual é a diferença dos números inteiros para os números naturais? Bem, os números naturais são a partir do zero, você acrescenta um e daí infinitamente. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50. Todos esses são números naturais. A diferença é que os números inteiros a partir do zero para a esquerda agora, subtraindo um valor, completa a reta numérica, né? Então, menos um, menos 2, menos 3, são exatamente os números opostos aos números naturais, ok? Então, basicamente, a única mudança aqui que nós vamos ver são as multiplicações com números negativos, ok? Então, o que acontece quando nós temos multiplicação com números negativos? Essa é a pergunta. Bora lá? Aqui a gente vai aprender a responder essa pergunta e a responder os exercícios, certo? Então, pronto. A gente sabe que se nós multiplicarmos 3 vezes 4, isso aqui dá quanto? 12, né? Deixa eu ver se dá para enxergar. Dá, né? Nós podemos usar o ponto ou x, né, para representar a multiplicação. Isso eu espero que vocês saibam. Então, é isso. Vou usar o ponto como multiplicação. Agora, isso aqui é normalmente uma multiplicação por enquanto, né? Números naturais. Vamos escrever mais uma. 12 vezes 3. Isso aqui é igual a alguma coisa. Dá 36. Vai escrever direto, né? Colocar mais uma. 5 vezes 4. Isso aqui é igual a 20. Então, pronto. Agora, isso aqui, como a gente pode ver, são todos números positivos, né? O número 3 pertence tanto aos naturais quanto aos inteiros, né? O 4, tanto aos naturais quanto aos inteiros. O 12, 13, 5, 4, todos são naturais. Não tem nenhum número inteiro aí, aliás, né? Não tem nenhum número inteiro que também não pertence aos números naturais. Ou seja, não tem nenhum número negativo aí. Mas, agora nós vamos acrescentar. Quando nós acrescentamos sinais aqui, nós sempre temos que colocar os parênteses. Por quê? A gente não pode deixar duas operações ligadas uma à outra. Por exemplo, se eu colocar um mais aqui, né, que continua a mesma conta, eu não posso deixar vezes e mais junto. Eu tenho que separar por parênteses. Então, a partir daqui, agora a gente começa a trabalhar com operações com sinais, certo? Então, se eu tiver 3 positivos e 4 positivos, isso vai me gerar 12 positivos, certo? Mas se por acaso eu tiver 3 negativos aqui, menos 3, ok? O que isso quer dizer? A multiplicação, a gente fez ela como? A gente fez ela como? Se eu tiver 3 vezes o 4, nós vimos que isso aqui é 4 mais 4 mais 4. Por quê? Porque aqui eu tenho quantas vezes o 4? 3, né? Então, 3 vezes 4 é 4 vezes não, né? É 4 mais ele mesmo 3 vezes. 4 vezes mais ele mesmo 3 vezes, ok? Então, 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Isso aqui é 12. Mas agora, nós mudamos o sinal, né? Menos 3. Menos 3 vezes o 4. O que é isso? Vai ser menos 3 vezes o 4. Né? Aqui nós tínhamos o 4 vezes o 3 e nós vemos que é o 4 vezes ele mesmo 3 vezes. A diferença aqui vai ser no sinal final, certo? Por quê? Se eu tenho. É basicamente a mesma coisa que em cima, só que com sem o sinal, né?
Então, eu vou ter 4 mais 4 mais 4. Certo? O que é que a gente tem aqui? 4 mais ele mesmo 3 vezes. Só que não é isso. É um menos, né? Então, o que é que nós fazemos? Colocamos um parêntese e um menos aqui na frente. Por quê, professor? Porque quando a gente soma, esse sinal aqui trouxe para cá, né? E quando a gente somar, que a gente tem que primeiro resolver o que está dentro dos parênteses, para depois resolver o que está fora, né? Nós mantemos esse sinal aqui no final da conta. Então ficaria 4 mais 4, 8 mais 4, 12, né? Então isso aqui seria igual a menos parêntese mais 12. E aqui agora, isso aqui é basicamente uma multiplicação também. Por quê? É como se eu tivesse menos 1 vezes mais 12. Então, aqui é só a gente fazer o jogo do sinal. Eu vou dar a resposta direta mais para frente, a gente treina isso. Tem um macete bem simples para a gente saber resolver, tá certo? Então, isso aqui é menos 12. Consegue enxergar, né? Tá tranquilo? Menos 12. Então, a gente viu que menos com mais é menos, certo? Então, eu vou mudar mais um valor aqui. Agora nós vamos mudar. Eu vou colocar o mais aqui, né, que nós tínhamos inicialmente. E aqui agora eu vou colocar o menos, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho 3 vezes menos 4, né? Então, eu tenho 3 vezes menos 4. Isso aqui é igual ao quê? Eu tenho que o menos 4 vai somar-se a ele mesmo 3 vezes. Então, menos 4, ó, menos 4 vai somar-se a ele mesmo 3 vezes. Então, aqui tem uma, aqui tem duas, aqui tem 3. O menos 4 se somando a ele mesmo 3 vezes, ok? Então, aqui é basicamente o jogo de sinal de novo. É como se aqui tivesse mais, né? Quando não tem nada, é como se tivesse mais. Então, mais com menos é menos. Eu estou adiantando isso aqui, mais para frente eu explico de novo porque eu estou dizendo isso. Mais com menos é menos, certo? Mais com menos é menos, mais com menos é menos, e mais com menos é menos. Então, todos aqui vão ficar negativos. Então, é menos 4, menos 4, menos 4, certo? Vou escrever isso aqui. Menos 4, menos 4, menos 4. Uma subtração simples, né? Menos 4, menos 4, menos 4, eu sei, vou adiantar já que é menos 12. Vocês podem somar para ver se está certo, ok? Então, o que é que a gente enxergou, né? Se eu trocar esse sinal aqui ou esse sinal aqui, a resposta vai ser a mesma. Mas não os dois ao mesmo tempo, certo? Deu para entender? Se eu fizer mais 3 vezes menos 4, parênteses, né? Precisa. Isso aqui é igual a menos 3 vezes 4. Os dois são iguais a 12 negativo. Ou seja, o que não importa se eu inverter os sinais, tanto que eu não mude os dois, certo? Vamos para o nosso próximo caso. Aqui agora, já que eu expliquei o que basicamente é, né? Nós vamos só treinar a partir de agora. Eu quero menos 3 aqui. Aonde vai mudar essa resposta? Certo? Aonde vai mudar essa resposta? Eu vou colocar mais, que é inicial, né? Eu tenho 12 vezes menos 3. Então, o menos 3 vai se somar a ele mesmo 12 vezes. Pode escrever uma menina para ficar mais simples para a gente escrever adequado. Vou colocar 5, 6. Diminuir pela metade, né? 6 vezes 3, 18. Mas eu quero saber com menos 3. Ok? Bora lá.
Então, eu vou somar o menos 3 aí mesmo 6 vezes. Então, é menos 3, menos, não, né? Mais, menos 3, mais, menos 3, mais, menos 3, 1, 2, 3, 4, mais, menos 3, mais, menos 3. O que é que a gente consegue enxergar aí? Nós temos 6 vezes o menos 3, já vimos que isso aqui é basicamente a gente somar e repetir o sinal no final, já que todos são negativos, né? Então é 3 mais 3, 9 mais 3. Não, 3 mais 3, 9 não, né? Fazendo multiplicação. 3 mais 3, 6 mais 3, 9 mais 3, 12 mais 3, 15, mais 3, 18. Como todos são negativos, isso aqui vai ser menos 18. O que nós podemos obter comparando? Eu troquei o sinal final trocou. Se eu trocar os dois, o que acontece? Nós vimos que quando o primeiro número tem um sinal negativo, é a mesma coisa que eu vim na resposta final e só acrescentar um sinal negativo. E aqui nós temos menos com menos. Menos com menos é adiante que é mais, ok? Então é como se eu tivesse menos 1 vezes menos 18. O que é isso? Qualquer número vezes 1 é ele mesmo. E menos com menos é mais, como eu disse. Então isso aqui é mais 18, ok? O que acontece quando eu mudo um sinal? É essa resposta aqui, menos 18. Então, mudo o sinal da resposta final. O que acontece quando eu mudo os dois sinais? Isso aqui acontece. A resposta volta para o que era inicialmente. Ok? Então é basicamente isso. Vou deixar esse último aqui, vocês podem fazer e explicar, trocando os sinais. Ok? Então, bora lá. Prosseguir. Vou colocar aqui agora uma tabelinha que vai simplificar muito a vida de vocês, certo? Então, bora lá. Vou criar ela aqui. Não precisa nem disso tudo, eu acho. Isso aqui já é muito. Vou fazer assim. 1, 2, 3. Tá vendo? Ficou grande? Deixa eu diminuir aqui. Bora lá. Aqui é a nossa primeira. Aqui é a nossa segunda. Ficou bem grande. Mas não tem problema. Realmente bem grande. Isso aqui é o suficiente. Esse espaço aqui é vazio, que é uma multiplicação, né? E agora aqui eu vou acrescentar os sinais. Mais, menos, mais, menos. Ok? Isso aqui é uma multiplicação para dar esse resultado aqui, né? Eu tenho que multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Então é mais vezes mais dá o quê? Mais. Ok? Aí agora para dar esse resultado aqui, eu multiplico a segunda coluna com a primeira linha com a segunda coluna. Menos vezes mais. Menos vezes mais é menos. Mais vezes menos dá o quê? Menos. E menos vezes menos dá mais. O que a gente pode observar aqui, né? O que a gente pode tirar aqui, para deixar mais simples. Quando eu multiplico mais vezes mais e menos vezes menos, deu mais. E quando eu multiplico mais vezes menos, deu menos. E menos vezes mais, deu menos. O que é que a gente pode tirar? Se eu tiver sinais diferentes, a resposta vai ser negativa. Se eu tiver sinais iguais, independentes quais forem, a resposta é positiva, certo? A gente pode ver aqui, ó. Eu tenho mais e mais, deu mais. Eu tenho menos e menos, deu mais. Se eu tiver menos e mais,
vai dar menos. Então é sempre isso. Multiplicação com números inteiros é a multiplicação com os números naturais, normal, acrescentando essa tabela aqui. Mais com menos, menos com mais com mais, menos com menos. É só vocês saberem essa tabela. Se eu multiplico sinais iguais, mais com mais, menos com menos, vai dar mais. Se eu multiplico sinais opostos, mais vezes menos ou menos vezes mais, não importa a ordem, vai dar negativo, certo? Então é praticamente isso. Eu vou falar um pouco sobre as propriedades, mas adianto que não é diferente das propriedades com os números inteiros, certo? Aliás, com os números naturais. Primeira propriedade, nem vou escrever ela. Um produto e multiplicação é a mesma coisa, né? Produto com números inteiros vai resultar num número inteiro. A gente comprovou isso, né? Aqui é um número inteiro, aqui é um número inteiro e deu um número inteiro. Aqui é um número inteiro, aqui é um número inteiro e deu um inteiro. E assim sucessivamente, certo? Não faz diferença. Sempre que eu multiplicar, não posso vir com uma fração que vocês não viram ainda. Não pode aparecer nada que vocês não viram ainda. Só os números inteiros. 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 3, menos 4. Só isso, certo? Segunda propriedade. Comutativa. O que é comutar? Comutar é você trocar a ordem dos fatores, certo? É você trocar a ordem dos fatores. Eu vou colocar segunda. Comutativa. O que é isso, né? Trocar a ordem. Se eu tiver menos 9 vezes mais 12, isso aqui é 108, né? Se não me falha a memória. É isso mesmo. Só que 108 o quê? Eu fiz a multiplicação com os números naturais, né? 9 e 12. Mas aqui só com os inteiros. Isso quer que a gente tem que olhar para os sinais. Menos com mais, a gente já viu que é menos, sinais diferentes. Então é menos 118. Só que, se eu fizer 12 vezes menos 9, isso aqui também é 108. Propriedade nos diz isso, né? Terceira propriedade, associativa. Associativa é a gente associar os valores, né? Então, se eu pegar menos 4 vezes mais 3 vezes 5, isso aqui vai dar quanto, né? Com os números naturais primeiro. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Com os números, tá vendo, né? Assim. Com os números naturais, dá 60. Só que nós vemos que aqui é positivo, aqui é negativo. Certo? Então, negativo com positivo dá o quê? São diferentes, fica negativo. Negativo de novo na resposta desses dois. Com positivo dá negativo, mais diferentes. A propriedade nos diz que se eu mudar a ordem do que eu multiplico aqui, não vai fazer diferença. Então, se eu fizer menos 4 vezes mais 3 vezes mais 5, fechou? Isso aqui é igual aos mesmos 60. Ok? Quarta propriedade é o elemento neutro. Perguntar a vocês, qual é o elemento neutro na multiplicação? Quem sabe? Qual é o número que eu multiplico por ele que sempre dá o mesmo resultado, assim, no sentido de se eu multiplicar um número, vai dar ele mesmo depois, certo? Então, essa é a quarta, elemento neutro. Que número é esse? Elemento neutro. Que número é que eu multiplico e sempre dá o primeiro que eu multipliquei? Número 1, né? Então, qualquer valor
Opa. Qualquer valor, mais 8 vezes 1. Isso aqui é igual a mais 8. Menos 100 vezes 1. Isso aqui é igual a menos 100. Certo? Menos 15 vezes 1 é igual a menos 15. E assim sucessivamente. Qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Certo? E a quinta propriedade que eu já utilizei aqui é a distributiva. Eu acabei usando ela antes, mas como a gente já sabe multiplicar, não tem nenhuma bronca, né? O que é a distributiva? A gente tem que distribuir o fator, né? O próprio nome já diz. Então, se eu tenho menos 5 vezes mais 3 vezes mais 5, né? Não vou nem escrever o mais, porque quando é mais a gente subentende também, né? Isso aqui é bom para vocês verem que nem sempre vai aparecer os sinais. Quando não tem sinal, é porque é positivo, certo? Então, como a gente subentendia nos números naturais, né? Que a gente escrevia assim, né? 3 vezes 4. E a gente sabia que isso aqui era positivo, certo? A gente subentendia o sinal. Então, pronto. O que é a distributiva? Nós temos que distribuir. Se eu tenho 5, não, pera, aqui, só um segundo. Qual é mais mesmo? É exatamente isso. Certo? Quando eu tenho uma multiplicação e depois eu tenho uma soma entre parênteses, ou seja, uma multiplicação com uma soma, que é a multiplicação, né? A gente distribui a multiplicação com todos os fatores dentro da soma. Então, é 5 vezes 3, né? E depois eu vou multiplicar por 5 vezes 5. Então, menos 5 mais, vamos primeiro com os números naturais, né? 5 vezes 3, 15. Que sinal vai ficar nesse número? Menos com mais, menos. Certo? Então, vamos para a próxima multiplicação. Tem que distribuir para o próximo, né? 5 vezes 5, 25. E agora o final. Menos com mais, menos. Se eu tivesse um terceiro valor desse parênteses, suponhamos que seja 1. Eu vou acrescentar o número menos 1 aqui. Ok? Deixei dúvidas, o parênteses para fechar isso. Então, o que eu tenho que fazer? Distribuir para ele também. Então, esse número multiplica isso aqui também. Vamos lá. 5 vezes menos 1 dá quanto? Vamos esquecer os sinais, né? Para a gente esquecer os sinais, a gente tem que resolver primeiro essa aqui. Mais com menos é menos. Então, eu continuo com menos 1 e esqueço mais. Eu já vi que eu sinal com ele, né? Menos 1. Distribuo com ele. Agora é só fazer os números naturais, né? 5 vezes 1, 5. Menos com menos, sinais iguais, fica mais. Então é isso aqui. A gente aplicou a distributiva e viu que no final só nos resta uma soma, né? Então é menos 15, menos 25 mais 5. Isso aqui dá menos 35, se vocês somarem. É isso mesmo, menos 35. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. A multiplicação é bem simples, né? Que a gente já sabe fazer multiplicação com os números naturais. É só prestar bastante atenção para isso aqui. As propriedades a gente já sabe, a gente já viu. É só ficar atento nos sinais, fazer o jogo de sinal certo, certo? Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Apenas isso. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima, pessoal. Valeu!